Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eles que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guete. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum a todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Verso 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira, pela manhã cedo. Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruí-los. Até aqui, a palavra de Deus. Queridos irmãos, só o texto sagrado lido, não, talvez nem precisamos de comentários, de muitas coisas para falar aqui. Mas eu quero falar rapidamente, vou tentar pelo menos rapidamente falar um pouco a respeito sobre termos fé diante das más notícias. Temos fé diante das notícias desfavoráveis, diante daquilo que nós às vezes perdemos o controle e aquilo saiu do nosso, da nossa organização. Eu confesso a vocês, irmãos, que eu estava nessa semana orando e pedindo: Deus, fala conosco, Senhor, ministra, Senhor, qual é a palavra. E eu confesso a você que tive um pouco de dificuldade.
Inclusive até comentei com a Dani, como eu estou com uma dificuldade enorme. E eu me lembro que durante essa semana, orando por isso, eu lembrei por que eu estava com dificuldade. Porque no momento da oração, eu estava aí orando e pedindo: Senhor, o que tu queres falar conosco nesse domingo? Eu estava bastante preocupado. Por quê? Porque o tempo está correndo, irmão. Nós estamos correndo contra o relógio. Já está comprado as passagens do pastor Berto, do pastor Cleiton, lá do Sul, outro vem de São Paulo. O pastor já me deu toda a orientação, né, presidente da Convenção do Estado: olha, faça isso no sábado, assim, precisamos fazer isso, precisa correr para aquilo. E eu disse: Jesus amado, como é que faz? E será que a gente vai dar conta? E aí veio o eletricista dizendo: olha, esse relógio está errado. Tem um problema aqui, a hora que vier instalar, diz: ah, meu Deus, né? Senhor, e agora? E aquilo de alguma forma trouxe um certo embaraço para o coração, para a alma. Porque já está programado, viu, irmãos? 27 e 28 de abril, está certo, está definido, em nome de Jesus. Nem que seja debaixo da árvore, mas a gente vai ter que fazer o culto. Está tudo certo aí, em nome do Senhor. Chega de ficar procrastinando isso. Mas eu fiquei pensando naquilo que eu sempre costumo dizer, né? A igreja é um organismo, e a gente organiza o organismo. Só que às vezes bate o dedão na pedra, quebra o dedão, pronto, já não bota o calçado, não vai para a festa, né? Organismo. E a gente tinha algumas coisas programadas, né, irmão Paulo? Amém. E de repente não foi possível. Eu disse: ah, Senhor, e agora? Mas amém, Deus tem controle de tudo isso. Pensando nisso também, queridos, sobre essas más notícias, sobre essas preocupações, sobre essas ansiedades, sobre esses problemas, nós já sabemos que o mundo jaz nisso. E ele vai trabalhar, e essa é a orientação, esse é o caminho do mundo. Até quando o mundo vai se alegrar, ele acaba se desesperando. É impressionante. E nós, né, essa nossa família que diga, né? Deu até tiro na frente de casa hoje, essa noite, né, com a polícia, né, porque a vizinhança se reuniu ali para fazer uma festinha, né, para comemorar aniversário, e ouviu parabéns, né? E daqui a pouco eu vi pancadaria. Era todo mundo chutando e brigando, aquele griteiro, né? Eu disse: meu Deus do céu, daqui a pouco chegou 2 carros da polícia, né, e já começou o tiro a pegar lá, né? Eu disse: meu Deus do céu, eu vou lá para a janela, era 1h30 da manhã, eu vou olhar essa cena aí, Senhor da glória. Vamos orar aqui. Aí a gente começou a orar lá no quarto: Senhor, que isso foi? Até na alegria do mundo é um desespero. Até na alegria do mundo gera ansiedade, gera preocupação, gera dor, gera más notícias. Olha para mim aqui, querido, por gentileza. Você se considera um servo de Deus? Amém ou não amém? Amém. Como você então reage a essas más notícias? Ou eu poderia dizer o seguinte: como está a sua fé? Como está a sua crença na palavra de Deus? Porque quando a notícia é boa, nós temos uma facilidade muito grande de adorar, de bendizer o Senhor. Mas quando a notícia é desagradável, como é que você se comporta? Quando a questão é má notícia, quando você está cercado, seja qual for o exército inimigo, pode ser financeiro, pode ser relacionamento, pode ser um monte deles, eu poderia ficar discorrendo aqui. Como nós reagimos? Como é que nós trabalhamos quando a situação não é boa? Eu acho que essa é a grande premissa, ou a grande pergunta para nós fazermos para o nosso próprio coração. Como está a minha fé nos dias de hoje, nesse momento? Olhando para o contexto do texto, nós sabemos que livro de crônicas era muito comum para os reis. Eles fazerem um tipo de relatório, redação de acontecimento dos seus próprios feitos. Mas os livros de crônicas da Bíblia, da Palavra de Deus, eu acho tão tremendo, porque se você já leu, ele está mais preocupado em mostrar como Deus interviu, como Deus agiu usando os reis para fazer mudanças, para fazer transformações. Você vai lembrar que dado momento, o rei Artaxerxes, ou Xerxes em outras traduções, ele perde o sono e ele pediu o quê? Me alcança as crônicas, porque livro de crônicas é algo muito comum em cada reino. Todos os reinos têm as suas crônicas, têm os seus acontecimentos. Diferentemente das crônicas que nós temos na palavra de Deus, não é para testificar de Josafá, de Davi, de Salomão, né, de Acabe e Jezabel. Mais do que isso, é para mostrar a intervenção de Deus, é para mostrar Deus agindo através da vida destes reis, para nós olharmos
quando olhamos o livro de Crônicas, a maestria, a regência de Deus na vida daqueles que lideravam, daqueles que reinavam nos dias de Judá, Reino do Norte e Reino do Sul, né? Judá e Israel. Queridos irmãos, sobre estas verdades eu quero tentar aqui trazer para nós, olhando para o texto bíblico, olhando para a palavra de Deus, aquilo que nós já lemos aqui. Como é que nós podemos então reagir a estas más notícias? Como é que nós podemos fazer, a exemplo do que fez naqueles dias os servos do Senhor que estavam ali, em Jerusalém? Nós podemos tirar algumas lições para nós, e é isso que nós queremos fazer aqui, né? Quando nós falamos, tenha fé, irmão, tenha fé, tenha esperança, mesmo quando for notícias desagradáveis, mesmo diante das más notícias. Amém? Amém. Em primeiro lugar, quais são as reações humanas, ou refletindo sobre as reações humanas, quando as notícias são desfavoráveis? E o que me chama a atenção, por isso que eu pedi que você mantivesse sua Bíblia aberta, é que no verso 2, a Bíblia diz que vieram alguns que avisaram a Josafá do que estava acontecendo. E eu fiquei pensando sobre isso, meus irmãos, porque sempre, escute bem, sempre haverá portador de má notícia para cercar sua casa, para cercar o seu trabalho, para cercar sua família, sempre, sempre. É mais aqueles que são portadores das más do que das boas notícias. Aliás, a má notícia vende mais do que a boa notícia. Essa que é a grande verdade. Alguém disse que se hoje Thomas Edison nascesse e ele vivesse entre nós e ele inventasse a luz elétrica, sabe qual seria a manchete da Rede Globo? Ou sei lá, do SBT, onde você quiser? Indústria da vela está em alerta. Essa seria a notícia. Porque isso vende. Se você colocar lá, foi descoberta a energia elétrica, grande coisa. Indústria da vela está ameaçada. Pronto, essa notícia vende. Porque as más notícias sempre nos cercam. Sempre há portadores para trazer uma má notícia. E parece que tem alguns queridos assim, né? Queridos não, né? Mas tem algumas pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo. Tem uma alegria de trazer uma boa nova e queimar. Tem uma alegria. Olha, vou te contar uma coisa aqui que, olha, os caras estão falando. Olha, eu fosse tu me protegia, viu? Eu vou falar, preciso ter um amigo. Ao invés de se oferecer, olha, nós vamos orar junto por esse assunto, não, mas vem para, olha, abre o teu olho, presta atenção. Já passou por isso, irmão? Ah, quem não passou, né? Sempre há portadores de más notícias que nos cercam. Essa é a grande verdade. Agora, uma palavra para nós aqui, irmãos. Vamos abrir um parênteses aqui, para mim e para você. Eu fiz uma pergunta inicial: quantos se consideram servos de Deus? Todo mundo disse amém aqui, né? Amém, né, irmão? Amém. Você e eu somos portadores de boas novas, de boa notícia. Porque de má notícia, você abre a internet e está cheio. Você abre as redes sociais, qualquer uma está cheio. Você liga a televisão ou abre o jornal, está cheio. Mas o que o mundo precisa é de uma boa nova, é de uma notícia que levante, que erga, que edifique, em nome do Senhor Jesus. Sabe qual é a boa notícia, meus irmãos? Você e eu sabemos. O mundo está perdido, o mundo está precisando de Deus. E o mundo só vai saber que precisa de Deus porque você e eu somos os portadores desta boa nova. O mundo está carente, o mundo está no pecado, o mundo jaz no maligno, mas há uma boa notícia: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nesse inteirinho a Bíblia diz que Ele tomou as chaves da morte e do inferno. E hoje Ele diz que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor será salvo. Aleluia! Querido, e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Ah, mas pastor, essa notícia aí não vende, essa notícia não rola, porque está todo mundo sabendo. Mas nós vamos continuar transmitindo ela em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Sabe, queridos, existem reações negativas quando a notícia má chega. Vamos voltar aqui para a palavra. Existem reações. Se você está com a Bíblia aberta, você vai ver a reação. Uma reação negativa é que Josafá, no verso 3, teve medo. E o medo, ele traz, né? É a locomotiva dele. Mas no vagãozinho é o que? Ansiedade, preocupação. Porque com medo vem estresse. Com medo vem preocupação. Com medo vem angústia.
Com medo vem insônia. É ou não é, irmão? Não? Quem tem medo sofre muito. De todos os sentidos, em todos os lados. É uma reação negativa que vem junto com uma má notícia. Mas a Bíblia não termina aqui, porque o medo pode trazer tudo isso, que é uma reações negativas. Mas existe uma reação positiva também quando vem uma má notícia. E essa deve ser a característica do servo de Deus. O que a Bíblia diz aí? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Aleluia. Porque uma má notícia, quando chega na minha ou na sua vida, amado, ela não pode ter apenas o efeito de destruição. Se eu me considero servo de Deus, e foi a pergunta inicial que eu fiz, eu disse para você, nós vamos caminhar por esse trilho. Amém? Ela tem que também trazer uma reação positiva. De que? Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou me humilhar em jejum. Eu vou me quebrantar jejuando. Eu vou buscar o meu Senhor. Em nome de Jesus. Isso deve ser também uma reação positiva que a má notícia trouxe. Sabe, queridos, nós estamos vivendo hoje dias de más notícias. Pare só de ter medo sobre elas. Comece a buscar a Deus. Comece a quebrantar seu coração diante de Deus. Porque isso deve também acompanhar uma má notícia. Uma notícia desagradável em nome de Jesus. Por esse motivo, vai para o segundo ponto aqui. Aí, por causa disso, nós precisamos exercitar fé durante as notícias desagradáveis, durante as más notícias. Como assim? Se você está com a Bíblia aberta, eu não vou fazer leitura de novo, mas do versículo 4 até o versículo 12 é uma oração. Porque a Bíblia diz que Josafá se pôs a orar, e ele apregoou o jejum em todo o Judá e Jerusalém. E qual foi a oração dele aqui, querido? Ele vai começar a orar. E sabe o que eu aprendo quando eu começo a pensar a respeito desse exercício de fé durante uma má notícia? Em primeiro lugar, preste atenção, irmão. Não deixe a autoridade espiritual que Deus te deu por causa de uma má notícia. Amém? Eu vou repetir. Não deixe a autoridade espiritual que Deus te deu por causa de uma má notícia. Quem era Josafá? Rei. Ele recebe a má notícia e ele se posiciona, aleluia, como um servo de Deus, como um homem de Deus. Ele se posiciona, ele não deixou que uma situação de adversidade roubasse a autoridade dele. Porque a má notícia chegou, ele deixou de ser rei? Não, ele continuou sendo rei. Quando chega a boa notícia, ele não era rei? E agora na má notícia ele deixou de ser? Continua sendo. Irmão, olha para mim. Quando chegou uma boa notícia sobre a sua vida, você não era um servo autêntico do Senhor? Amém ou não amém? Era. E quando chegou uma notícia, você deixou de ser servo de Deus? Não. Continue debaixo da autoridade que Deus te deu, em nome de Jesus. Porque às vezes nós precisamos exercer fé, querido, quando as coisas estão boas, mas também nós precisamos exercer fé para ter experiências com Deus. Aleluia! Há uma diferença muito grande. Eu tenho falado constantemente aqui nos nossos encontros. Em você crer no que a Bíblia diz e em você viver o que a Bíblia diz. E quando você começa a viver o que a Bíblia diz, é quando você recebe a má notícia. E aí você tem que exercitar fé para poder ultrapassar aquele momento. Aí deixa de ser uma fé que eu só creio na Bíblia, mas passa a ser uma fé com experiências no que a Bíblia diz. Não deixe a sua autoridade, meu irmão, em nome de Jesus. Segundo lugar, olha que interessante, olhando para esse exercício de fé, ore a palavra. Porque às vezes a gente vai para a presença de Deus, né? E começa a fazer só lamento. Pois é, Senhor, olha aí, ó. Eu sabia que esses caras lá, a mãe já tinha me falado isso que era, né? A minha mãe já tinha me dito que esse negócio ia dar ruim, e deu mesmo, né? Bem que a mãe falou. Pergunta, veja no texto bíblico se está assim as orações. Nenhuma oração é assim. Mas o que nós aprendemos é orar a palavra. Se você está com a Bíblia aberta, o que Josafá vai fazer? A partir do versículo 8, né, ele vai dizer isso na oração dele, a respeito do templo. Habitaram nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: olha o que ele vai recorrer. Se algum mal nos sobrevier,
espada para o castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Quem é que orou isso aqui? Quem orou isso aqui foi Salomão, 70 anos antes. O que Josafá está recorrendo é aquilo que foi feito há 70 anos atrás, aproximadamente. Ele está orando a palavra que foi declarada e dedicada quando Salomão inaugurava aquele templo, aquele grande santuário lá em Jerusalém. E Josafá, ele vai orar aquilo que a palavra do Senhor ensinou para ele. Aleluia, aquele que veio antes dele. Amado, aprenda uma verdade e ore a palavra. Ore a verdade do Evangelho. Separe textos na palavra do Senhor e ore. Não é texto fora de contexto, viu, meu irmão? A tua palavra diz, Senhor, que tudo posso naquele que me fortalece, então eu quero minha BMW agora. Não, a palavra do Senhor diz isso, mas antes disso ela diz outra coisa. Eu sei passar necessidade. Eu sei ter fartura. Eu sei ter fome. Eu sei ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o contexto. Porque senão a gente pode criar uma heresia. Mas a Bíblia diz dentro de um contexto. E foi isso que Josafá fez aqui. Ele foi para o contexto, porque agora estava chegando um tempo de perseguição. E lá, escrito o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, na consagração, capítulo 6 e 7, quando ele vai consagrar, essa mesma oração foi feita. Aleluia. Olha a palavra. E uma coisa interessante aí no terceiro lugar sobre esse exercício de fé, querido, é quando você não sabe o que fazer e você diz para Deus de verdade: não, mas eu vou mostrar aqui que aqui eu sou galão, aqui eu sou galão, né? Galo, né? Aqui eu que mando nesse negócio, aqui eu sou o pastor, aqui eu sou o chefe da minha família. Deus, nós vamos fazer assim. Olha qual foi a oração de Josafá lá no verso 12. Nós não sabemos o que fazer. O rei, o cara que tem que orientar o povo, o cara que tem que ir na frente, não sabe o que fazer. Não sabe, mas ele disse o quê? Em nome do Senhor, amém. Foi assim que terminou? Não foi. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Que palavra, que tremenda essa oração. Os nossos olhos estão postos em ti. O monte estava cercado. Esse é o cenário. Existe um exército inimigo, muito maior, muito mais numeroso. Aliás, são 3 nações contra uma, né? 3-1. Qualquer semelhança é só mera coincidência com relação a ontem, tá, irmãos? 3-1, tá? Mas são 3 nações contra uma só. E o que ele faz? Bom, eu estou vendo que não vai dar. Então, Senhor, eu vou olhar. Os nossos olhos estão sendo postos em ti. Qual é o resultado disso? Terceiro lugar, é a manifestação do Espírito de Deus. Mesmo na adversidade. Aí Deus veio, rompeu com tudo, acabou com tudo na hora. Negativo, não é o que está escrito no texto, não. O monte continua cercado. As 3 nações estão lá no monte. Estão lá. Estão aguardando para atacar. Só que Deus veio. Deus manifestou. A partir do versículo 14, né, está aí o texto para você e para mim. Nós vamos ter então a palavra, a manifestação de Deus através da vida deste homem, Jaaziel. O Senhor se apoderou dele e ele se pôs em pé e profetizou no meio do povo de Israel. Ah, que coisa tremenda, amado. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Uma grande verdade. Em primeiro lugar, presta atenção. Tenha ouvidos atentos ao que o Senhor está falando. Amém? Vou repetir. Tenha ouvidos atentos ao que o Senhor está falando. Amém? Por quê? Porque eu creio que em todo momento que você abre a Escritura Sagrada lá na sua casa, Deus está falando. Todo momento que você sai de casa e vem para cá, aos domingos de manhã, Deus está falando comigo e contigo nessa manhã. Amém? Eu creio nisso, porque senão é em vão estarmos aqui. Não faz sentido nós sairmos de manhã. Mas vale ficar na cama então, se Deus não está falando conosco. Deus está falando em cada momento.
através da Escritura Sagrada, através de uma mensagem. Ele pode usar uma palavra profética, ele pode usar o dom de línguas, a interpretação de línguas, ele pode usar visões, ele pode usar sonhos, mas acima de tudo a maior profecia está aqui, amado, na sua mão, lá na sua prateleira, lá na sua estante, não sei onde você guarda a sua Bíblia, e todo dia você pode recorrer, porque o Espírito Santo há de falar com você através da Sagrada Escritura, em nome de Jesus. Segundo, a primeira palavra que nós ouvimos da parte de Deus, da boca de Deus, de Jaziel falando em nome do Senhor, foi: não tenha medo, não temais. Foi isso que ele disse: não temais, não vos assusteis. E sabe o que é mais interessante, querido? Porque a palavra de Deus aqui, ela é curta, ela não é uma palavra longa, ela é rápida. Só que ele enfatiza, o Senhor através de Jaziel, ele enfatiza o seguinte: não temais e nem vos assustei. Quantas vezes? 2. Ele começa, está lá, você está com a Bíblia aberta aí? Olha lá, versículo 15: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Passa 17, 16 e 17. Diz o seguinte, no finalzinho da palavra, para terminar a palavra: não temais, nem vos assusteis. De novo, irmãos, dentro do conceito judaico, quando se queria dizer algo e chancelar aquilo, determinar aquilo, se diz assim, ó, em verdade, em verdade. Quando se quer dizer algo, quer afirmar algo e dizer que isso aqui é verdadeiro e não pode mentir, é em verdade, em verdade. Quando o Senhor repete 2 vezes, dizendo não tema, não se assuste, não tema, não se assuste, eu estou declarando o seguinte: isso aqui é um fato, isso aqui é uma verdade, isso aqui eu estou determinando, isso aqui eu estou chancelando, isso eu estou carimbando que é desse jeito. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Amém, amado? Terceiro lugar, dentro dessa experiência de ouvir a direção, a manifestação do Espírito, ouça a direção de Deus, ouça o que Deus está falando e se posicione, fique exatamente da forma que Deus está determinando. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Preste atenção. É muito comum que diante de uma má notícia, diante de uma notícia ruim, de uma notícia desagradável, balance e você muda posicionamento. Isso é extremamente comum. Muitas pessoas, por causa de uma má notícia que receberam, elas tomaram decisões terríveis na sua vida. Era só aguardar em Deus, era só esperar um pouquinho posicionado e aquilo passaria. Mas acharam que o barco estava afundando, né? Acharam? E aí, ó, saíram nadando, morreram, né? Igual a musiquinha aquela, né? Vou nadar e morrer na beira da praia. Que não é louvor, irmão. Não escute essa bobagem, viu, irmão? Você deve do mundo aí, tá? Amado, mesmo que o cenário não mude, fique firme no que Deus falou. Amém? Vou te fazer uma pergunta. Você está com a Bíblia aberta aí. Quando Deus falou isso aqui, os cenários, as três nações que vinham contrárias desistiram? Não. Eles estavam lá no mesmo lugar posicionados? Estavam. E agora, o que eu faço? Eu vou me manter posicionado no que Deus está falando. Eu não abro mão. Qual foi a oração? Como é que ele termina a oração, Josafá? Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos aonde? Não no inimigo, não na má notícia, não na informação que chegou para mim dos camaradas dizendo: ó, tem uma galera aí que os caras vão te matar, viu? Ó, se eu fosse tu, ó, eu vazava dentro do palácio. Ó, eu não mandava, eu não ficava aqui não. Está comigo aqui, irmão? Mas, pastor, Deus já falou comigo, mas parece que não muda nada. Fica firme, não muda o posicionamento. Se Deus falou, está dito. Não olhe para trás, não recue. Pare de olhar para o problema, pare de olhar para o inimigo, comece a olhar para o Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Eu não vou ficar olhando para a circunstância, em nome de Jesus. Há poucos dias atrás, eu ouvi um testemunho do Cadu aqui, com toda a possibilidade de olhar para a circunstância. Mas o que eu faço? Eu olho para a circunstância ou eu olho para o Senhor? Olha para o Senhor, em nome de Jesus. Quarto lugar, quando nós recebemos orientação do Espírito Santo, ou seja, ouvimos a voz de Deus, o que nós devemos fazer logo em seguida? Adore ao Senhor. Pastor, agora ficou uma maluquice total agora, agora é uma maluquice. Tem 3 nações contra mim.
Os caras estão lá no monte, ou seja, estão me esperando na esquina, né? Para te pegar lá, depois da hora da saída do colégio. Como se fosse assim, né? Aí o senhor está mandando, eu vou agora, me dando o seguinte: fica tranquilo, fica light, fica gel, entendeu? Fica zen. E aí não aconteceu nada, os caras estão parados lá. E agora eu me prostro em adoração. Parece que assim, eu literalmente perdi a guerra, né? Porque se tu te rende, tu te prostra, o outro tá. Agora chegou a hora. Amados irmãos, o que eu aprendo aqui, querido? É que esse episódio de adorar a Deus mesmo diante de uma má notícia, esse episódio de adorar a Deus mesmo aprisionado, esse episódio de adorar a Deus numa circunstância totalmente desfavorável, não foi apenas Josafá que fez. Aliás, eu creio, a Bíblia não diz isso, que Paulo e Silas, pelo fato de serem judeus e conhecedores muito das crônicas, eu acho que eles tiveram uma brilhante ideia perto da meia-noite, quando eles estavam aprisionados. Olha, Josafá um dia cantou, né? Adorou, e olha, as três nações pereceram. Paulo, ou Silas, sei lá, né? Vamos cantar também. Eu não sei, eu estou aqui conjecturando, não sei se foi isso que eles se embasaram, mas uma coisa eu sei, que a Bíblia diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas presos cantavam, oravam e cantavam e davam louvores ao nome do Senhor. Parece meio semelhante com o que Josafá fez. Interessante, amado, que Jesus está na última ceia, lava os pés dos seus discípulos, e ele diz: essa é a última ceia que eu faço com vocês, porque o Filho do Homem será entregue. Lembra do episódio? Só que tem uma referência lá em Mateus, que não está lá em João, que depois deles cearem, a Bíblia diz em Mateus, que eles foram para o Monte das Oliveiras e eles fizeram o quê? Cantaram um hino. E o apóstolo Tiago, na sua carta pastoral, diz o seguinte: se está alguém contente, cante louvores. Agora, como é que pode alguém estar contente com três nações contrárias, sabendo que vai morrer crucificado, aprisionado nos grilhões, nas amarras? Amado, deixa eu te falar uma verdade aqui, preste atenção, olha para mim. Escute bem, não fique esperando o momento favorável para começar a adorar a Deus. Adore ao Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Não fique esperando uma circunstância positiva para que agora eu vou adorar o Senhor, agora eu me prostro em adoração. Negativo. Adore ao Senhor hoje, nesse momento, em nome do Senhor. Ah, meus amados, eu fico pensando quando Noé saiu da arca. A Bíblia diz que ele, ao sair da arca, ele erigiu um altar a Deus. Está lá em Gênesis 8:20. E ele não encontrou uma grama verde, que nem está no filme do Hollywood. Não encontrou. Porque nós já presenciamos o que é uma chuva torrencial. É galho retorcido, é um chão lamoso, é barro, é pedra jogada. Mas aí ele não disse para os filhos dele, para Cã, Sem e Jafé: vamos arrumar esse negócio, vamos plantar umas gramas verdes aqui, vamos tirar essas árvores, vamos arrumar. Não, a Bíblia diz que logo ao sair ele erigiu o altar ao Senhor, ele adorou ao Senhor. Aleluia. E a gente está esperando que a coisa se arrume para começar a adorar. Está errado, irmão. Não é assim. Adore ao Senhor. Deus está falando com você? Amém ou não amém? Amém. Então adore, prostre-se em adoração, louve seu nome, não fique esperando, não fique aguardando. Glória a Deus. E os resultados desse exercício de fé, dessa oração, desse louvor a Deus, amado, é o que a Bíblia fala no verso 22, porque é o Senhor quem derrota os inimigos, mesmo que as notícias foram desfavoráveis. É Ele. A Bíblia diz no verso 22: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas. Não foram eles. Aliás, eles estavam com roupas, a Bíblia diz, né, roupas de guerra, né, ali, né, irmãos? Estavam com roupas sacerdotais. Eles não estavam com colete de prova de bala, não estavam armados de arco, escudo, lança, flecha. A Bíblia diz que eles estavam com roupas sacerdotais, não estavam prontos para guerrear. Eles não foram para guerrear, sabe por quê? Porque Deus disse o que antes para eles? Não é para guerrear, mas vocês vão lá, é para ir lá, mas não é para guerrear. Quem é que guerreou? O Senhor. A Bíblia diz que o hálito do Senhor, só o hálito dele, né? Ele destrói todas as coisas. Quem é que mediu os céus a paus? Disse o profeta Isaías.
Eu fico imaginando que o Senhor pôs as emboscadas. O Senhor nem quis ir lá, porque se o Senhor faz lá e ponha os seus pés lá, amado, nem a terra suporta o peso da glória de Deus. Então Ele só pôs as emboscadas de longe, né? Para que não houvesse uma destruição total de toda a terra, apenas aqueles 3 povos, aquelas 3 nações. E assim foi. O Senhor pôs as emboscadas. Ele nem se apresentou nessa batalha. Aleluia. Esse é o Senhor que nós servimos. Em nome de Jesus. É esse Deus que nós servimos. Amém. Vamos concluir? Em nome de Jesus. Você está com a Bíblia aberta? Vamos concluir, então vamos terminar. A Bíblia diz, a partir do verso 24: Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se juntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar de Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trompetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Queridos irmãos, para nós orarmos aqui nessa manhã, nós às vezes temos um pensamento humano de que a gente acha que vai ser possível, com a estratégia A, B e C, sair de determinadas situações. E a gente se organiza para isso. E não tem pecado nenhum você se organizar. Muito ao contrário, é importante. Importante. Mas eu preciso dizer a você e a mim que o seu braço não tem força nem como uma formiga que o inimigo levanta. Não tem. Não tem. A sua força está em Deus. É o Senhor quem peleja as batalhas. É Ele quem levanta. É Ele quem determina. E a gente então tem que obedecer a Ele, em nome de Jesus. Amados irmãos, os resultados da nossa fé, do exercício da nossa fé, diante das más notícias. Porque as más notícias, eu vou repetir, sempre há pessoas no nosso portão, na nossa porta, para entregá-las. E agora, diante da palavra de Deus, querido, eu quero te convidar a essa manhã você colocar e assentar isso no seu coração. Senhor, eu quero praticar a tua palavra. Eu quero exercitar o que a tua palavra diz para fazer, em nome de Jesus. Eu quero de alguma forma colocar os meus olhos só no Senhor e não naquilo que está me trazendo aqui, não aquilo que os meus olhos estão enxergando. O meu olho está vendo um negócio e é feio e não vai dar no meu olho, mas na visão do Senhor, nos meus olhos postos em ti, vai dar, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amado, é com certeza, com convicção, com fé na palavra de Deus que nós vamos conseguir realmente ver os 3 povos inimigos. Hoje você vai saber dar um nome aí, né? Para aquele que tem se levantado, ou para aquele que se levantou sobre você. Mas eu deixo te fazer te dar uma pequena recomendação aqui, se eu posso. Pare de olhar para o gigante. Pare de olhar para a má notícia. Pare de dar atenção para isso. Pare de se esforçar por alimentar essa má notícia. Porque ela vai chegar amanhã. E ela vai chegar terça. Vai ter gente batendo na sua porta para dar má notícia. Ponha os seus olhos no Senhor e na sua palavra e ouça o que o Espírito Santo diz ainda hoje à igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Você sabe qual é o nome desse gigante? Os que estão lá no Monte Seir, Moabe, Amon.
Quais são o nome desses povos inimigos que se levantam? Você sabe? Você sabe. Não é Amon, não é Moab, nem dos montes Seir. Tem seu nome específico para a sua vida. Mas eu gostaria, num gesto de fé, querido, que você pudesse crer e confiar no que a palavra diz, no que a Bíblia diz, em nome de Jesus. Esse é um exercício de fé. Isso aqui é um exercício de fé. Pastor, mas é que eu estou numa luta assim, uma luta desigual. Eu imagino. Há poucos dias atrás, a irmã Gladys estava pedindo oração pelo seu mano, que distribui a Bíblia Sagrada, para prestar depoimento para a polícia. E ela já manifestou a vitória que Deus deu. Glória a Deus. E a gente sabe, né? É aquela verdadeira luta de Davi contra Golias, né? Golias é a força, né, do governo. É o Golias. Não tem problema, amado. É Davi contra Golias. É uma pedrinha só uma pedrinha. E deita o Golias. O Cadu testemunhou há poucos dias atrás aqui, como eu já mencionei. Aonde eu quero colocar, afinal de contas, a minha fé, a minha esperança, os meus olhos? Você precisa fazer isso e colocar isso, a sua fé, os seus olhos em Deus. Eu tenho falado constantemente aqui, irmãos. Nós não podemos exercitar uma fé comum que eu e você temos. Que fé, pastor? Aquela de pegar um carro e ir embora para casa, daqui a pouco mais, e comer, almoçar. É a fé que você tem. De pegar um elevador, de pegar um ônibus. Você tem fé que você vai embarcar naquele ônibus e vai chegar num determinado lugar. É ou não é? Não, eu vou comprar uma passagem, porque esse ônibus vai se acidentar e vou morrer, vou comprar uma passagem. É assim? Ninguém faz isso. Você tem fé, quando compra aquela passagem tem um destino, você vai chegar no destino. Isso é uma fé comum, todo mundo tem. Até o ateu tem essa fé. Até o ateu tem. Agora, o que o Senhor está pedindo aqui nesse texto como referência, e pede para mim e para você, é que você precisa ter a fé de Deus. A fé que Ele dá. A fé que vem dEle. Aquele fruto do Espírito que vem do alto sobre a minha e sobre a sua vida. Como assim, pastor? Claro, porque se existe um fruto do Espírito chamado fidelidade, é que ele não vem de você, ele vem do alto, ele vem do Espírito. Amém? E é esse fruto do Espírito que eu e você precisamos para que os inimigos sejam derrotados em nome de Jesus. Feche seus olhos. Você sabe mencionar o nome deles? Então mencione para Deus. Senhor, as más notícias são essas. Os 3 povos que me cercaram são esses. Quem está contra mim é isso. O que está desfavorável para mim nesses dias é isso. Mas os meus olhos estão postos em Ti. Pai querido, Pai de amor, aleluia. Na Tua presença, Senhor, nós oramos aqui, Senhor, com base na Tua palavra. Com base na Tua palavra, no que o Senhor diz em Tua palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu acredito, mas é aquilo, Senhor, que a Tua palavra diz. E se está dito, Senhor amado, está determinado. Talvez hoje nós precisamos, quem sabe alguns de nós, ouvir 2 vezes: não temais, não vos assusteis, não temais, não vos assusteis. Para que o nosso coração e a nossa alma seja chancelada com essa verdade. Senhor, qual é a passagem na Escritura que mostra que o Senhor foi derrotado em algum dia? Então, como explicar as nossas próprias derrotas? É porque muitas delas não são orientadas pelo Espírito de Deus. Porque era para nós permanecermos firmes no lugar e de repente nós nos posicionamos erradamente e sofremos, ó Pai. Sim, Senhor. Elimeleque fez isso, Senhor amado, e levou, Senhor amado, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Quilion e Malom, Senhor amado, ó Deus querido, para morar, Senhor Jesus, entre os moabitas, papai. Não era a ordem de Deus, e os filhos morreram lá, e ele mesmo também morreu. Por quê? Porque havia escassez em Belém, então eu vou me posicionar diferente? Não, eu estou na casa do pão, eu estou posicionado onde Deus me plantou, eu estou firme naquilo que Ele falou, porque eu sei que essa tempestade, que esse temporal, que esse vendaval vai passar no tempo dele, em nome de Jesus. Amado, eu te convido a você apresentar isso ao Senhor agora, aleluia. Num gesto de fé, eu queria que você pusesse assim uma das suas mãos, seu coração agora, em nome do Senhor. E você num gesto de fé pudesse dizer isso a Deus agora, com a outra mão erguida ao Senhor. Pai, está aqui, Senhor, o que tem tomado o meu coração nesses dias. Está aqui, Senhor amado, o que tem me preocupado esse tempo.
Está aqui, Senhor amado, os inimigos, ó Deus amado, que se levantaram. Está aqui, Senhor, as 3 nações, está aqui os nomes delas. Aqui estão elas, papai, diante do teu altar. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei como agir, mas eu sei, eu confio em Deus que age por mim. Eu não sei como eu vou proceder, mas eu tenho um Deus que vai adiante de mim. Aleluia! Endireitando os caminhos tortos, quebrando portas de bronze e ferrolhos de ferro. Querido, comece a orar a palavra de Deus. Abra seus lábios e diga isso: Senhor, eu não sei como fazer, mas Tu sabes, eu confio em Ti. Aleluia, aleluia. Diga, abra o seu coração, abra seus lábios e diga para Deus: Senhor, eu não sei, Pai, eu preciso de uma palavra. Eu não sei como fazer, mas eu sei e vou ficar posicionado na autoridade que Tu me deu, na fé que Tu me deu, na palavra que Tu me deu, e eu não abro mão da Tua palavra. Ainda que a terra se mude e os montes estremeçam, há um lugar em Deus para mim. Aleluia, aleluia. Senhor, eu confio em Ti, papai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos. Aleluia. Nós confiamos em Ti, Rei da Glória. Nós esperamos, nós aguardamos no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvamos o Teu nome, nós Te adoramos e nós Te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. De novo. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardados, abençoados, protegidos, abençoados pela Tua potente mão, Senhor, sabendo que o Senhor, ó Pai, que tem todo o poder dos céus e na terra, é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja hoje e sempre com o povo de Deus. A igreja do Senhor diz amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.